Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje vamos ver a formatação de data. Vamos clicar aqui então para iniciar a nossa aula e temos aqui diversas datas já criadas. E qual são a diferença entre elas? Primeiramente, um problema muito comum no Excel que ocorre é quando você baixa uma planilha e essa planilha ela vem aqui com as datas, só que é alterado o formato. Vou clicar aqui sobre essa coluna aqui, por exemplo, e ela está em formato geral, fazendo assim dar esse erro aqui na data, ela ocultar as datas ao invés de aparecer as datas dessa maneira aqui. Como podemos formatar novamente para a data? Podemos clicar aqui sobre a coluna e esse campo de data podemos vir aqui em geral, data abreviada. E agora notem que as datas foram corrigidas, beleza? Vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, temos aqui em formato de data normal. Só que eu quero colocar aqui uma data abreviada. Selecionei a coluna. Aqui em geral, tenho uma data, no caso, data completa. Vou colocar aqui data completa e vocês já viram que nas aulas anteriores, essa hashtag que aparece aqui é falta de espaçamento, porque aqui temos uma data escrita por extenso. Então, eu puxei a coluna aqui e ela já aparece para mim a data completa. Uma data completa com os nomes escritos por extenso. No terceiro exemplo, temos aqui na coluna E as datas em formato de datas, formatado aqui como datas. E aqui podemos fazer uma alteração diferente. Podemos vir em mais formatos de números. Nessa opção, temos uma caixinha aqui, que aqui nos dá muitas possibilidades de formatações, como número, moeda, contábil, como vimos em aulas anteriores. Hoje vamos ver as datas. Vou clicar aqui sobre data e também eu posso trazer diversos tipos de formatação para essa data. Temos aqui já como escolher. Posso trazer primeiro o nome, escrito por extenso, e depois apenas o ano. Também posso colocar aqui o mês, também aqui da data, ou só o dia da data. Posso escolher diversos tipos de tipo de data. E também tem a localidade, caso essas datas forem de outra região, outra localidade, né, sem ser o Brasil, podemos escolher aqui, muitos outros tipos, beleza? Então vamos lá, vamos escolher uma data diferente aqui. Temos a data comum, né? Na primeira coluna aqui, a coluna A. Temos a data escrita por extenso. E agora vamos ver aqui uma data. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 14 de março. E vou aplicar na coluna. Aqui eu tenho apenas a data escrita com o dia e o mês, ocultando o ano, caso não seja necessário. Próxima formatação é apenas um exercício, onde vamos clicar aqui em geral, e quando a data estiver aparecendo assim, vamos colocar aqui como data abreviada, tornando visível novamente. E também pode acontecer, em alguns casos, da planilha ter alguma variação, né, numa fórmula, e esse campo, o campo das colunas, pode sofrer alterações numéricas, então podemos corrigir isso também. Cliquei aqui sobre a coluna, está em formato de número, coloco data abreviada. E assim eu posso corrigir isso muito fácil. Na última, vamos selecionar aqui a última coluna. Vou selecionar aqui, por exemplo, as nossas mais informações de número para escolher. Vamos formatar no caso, né? Lembrando que eu selecionei a coluna. Estou fazendo a seleção de colunas. Quem for selecionar apenas uma data para trocar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui 1º de março. Quero que essa data aqui seja por extenso, então uma data completa. Coloquei aqui uma data completa e já tenho a data. Mas no caso, eu vou escolher aqui a coluna toda para ser formatada, mais formatos de número, formatar as células que contêm data. E aqui eu posso colocar outros tipos de personalizações, como eu já mostrei aqui. E também você pode colocar não só a data, mas também você pode adicionar a hora na frente. No caso, se tiver hora, temos essa opção, uma data abreviada e também a hora. Vou colocar aqui e olha que legal. Eu posso editar esse tempo que tem aqui dentro. Aqui está, no caso, meio-dia, né?
Só que aqui não é meio-dia, tem que alterar. Tem que arrumar a parte da localidade. Mas também vamos ver essas partes em outra aula, né? Que seria a aula aqui de formatação de hora, onde temos vários itens aqui para nós aplicarmos a hora até mesmo com a função. Então, em formato de número, em formato de data, podemos também usar uma fórmula para isso. Só adiantando aqui alguns passos, né? Que é muito importante ter essa aula completa de como formatar as datas também. Por exemplo, eu estou criando uma planilha aqui. Vamos aprender mais uma função. A função hoje. Se eu colocar aqui, por exemplo, a função hoje, fechei parênteses e dei um Enter, ele vai trazer para mim a data de hoje. Muito simples, a data atual que está aqui no meu relógio. Vamos colocar novamente, função igual hoje. Função muito simples de lembrar e também muito prático para você elaborar os seus relatórios. Tá, mas eu preciso criar datas de hoje até 30 dias. Eu vou ter que colocar aqui, por exemplo, 19/6 de 2024. Não precisa. Por quê? Porque o Excel ele já tem um preenchimento automático. Vou fazer aqui em outra coluna essa alteração. Eu vou colocar aqui uma data. Eu quero começar a colocar aqui as datas do meu estoque, só que eu quero já preencher as datas do dia a seguir, para não precisar ficar colocando datas todos os dias. Posso colocar aqui, por exemplo, que hoje é dia 1/1 de 2024, supondo. E nesse dia 1, eu preciso de datas até o dia 30. Olha que legal, tá vendo aqui, que eu passo o mouse e forma essa cruzinha aqui do lado direito da célula? Quando formar essa cruzinha, significa um preenchimento automático. Se eu clicar aqui e arrastar para baixo, notem que agora eu tenho datas, eu tenho todas as datas, beleza? E se eu continuar descendo aqui para baixo, eu tenho um preenchimento enorme de datas. E também ele altera os meses. E no caso, ele altera ano também, se eu precisar colocar datas muito grandes aqui. Vamos ver, olha só que legal, temos aqui 2026 até o mês 2 de 2026, tudo preenchido. Beleza? Vou dar um Ctrl Z para desfazer essas alterações aqui que aprendemos já agora. Então, pessoal, praticamente é isso, a formatação de data. Claro, no nível básico, mas vamos aprender muitas coisas ainda nos nossos níveis intermediário e avançado, como funções que agregam a data e a hora, como funções de dia, trabalho. Vou dar um breve exemplo aqui para vocês, igual dia. A função dia, ela tem muitas possibilidades aqui no Excel. Temos a função dia, semana, dias 360, dias trabalhos aqui de integração também, dia trabalho total, e temos muitas outras funções apenas para aplicar para dia. Também temos a função agora, que vamos aprender na aula, uma aula para frente, vamos aprender essa função, que ela traz a hora para a gente. Eu vou colocar aqui essa função, coloquei aqui agora, vamos ver o que ela retornou. Ela retornou para mim que hoje é dia 18/6 de 2024, 1h02 da tarde, beleza? Então, mas e agora? Ele vai trazer o horário de agora? Ele vai trazer o horário de agora, só que conforme eu for editando isso daqui, ele vai alterar. Eu posso muito bem aqui, pegar esse formato personalizado que está aqui, que está em dia, mês, ano, hora e minuto. E se eu colocar aqui 2 pontos ISS, que é o segundo, 2.ss já é um outro tipo de formato que vamos aprender também. Se eu der um OK, ele traz para mim os segundos. Tá, mas e agora? Eu vou atualizar aqui, E olha só, tem o segundo atualizado. Aqui está 25 segundos, atualizei de novo, 29. Então, são funções interessantes de aprender para a parte de modernização da sua planilha. Praticamente, a aula de hoje é isso, a formatação de data, que essa formatação de data é uma parte que vai ser trabalhada durante o curso. Como vocês viram, tem muitas funções, função dia, função data, função agora, função hoje, e é muita função.
mas é muito fácil também. Quando começa a aprender uma, você aprende automaticamente a integrar uma na outra. Então, vamos trabalhar isso no módulo 2, né? Vamos concluir o nosso módulo 1 agora, né? Com a formatação de data, depois formatação de hora, comentar a célula, que é muito simples, e uma revisão básica. E assim, praticamente vamos terminar esse módulo. Então, pessoal, espero que tenham gostado da aula e até a nossa próxima aula.